Estava temperando o feijão para o almoço quando meu neto Lucas, de 14 anos, apareceu na cozinha com o notebook dele aberto. Vó Ivana, entrei no computador do meu pai e a senhora precisa ver isso. Na tela estavam 3 apólices de seguro de vida em meu nome, todas com assinaturas falsificadas, todas com meu filho Cláudio como beneficiário. Naquele momento entendi que há meses ele vinha me envenenando lentamente com remédio para o coração, esperando eu morrer para embolsar quase 2 milhões de reais. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Ivana Santos, tenho 72 anos e moro em Ribeirão Preto há 35 anos, na mesma casa onde criei meu filho único. Trabalhei 30 anos como técnica em enfermagem no posto de saúde do bairro Quintino Fac II. Aposentei em 2018 e ficou só eu e o Lucas aqui. A nora, Priscila, sumiu no mundo quando o menino tinha 9 anos, deixou uma carta dizendo que não conseguia mais viver essa vida e desapareceu. Desde então, eu criei o Lucas sozinha, e ele virou meu companheiro de todas as horas. Cláudio apareceu aqui em casa há 6 meses, dizendo que tinha perdido o emprego na metalúrgica, que a Priscila tinha levado tudo no divórcio e que precisava ficar aqui só até as coisas melhorarem. Eu deixei porque mãe é mãe, não é? Mas desde que ele voltou, minha vida virou um inferno silencioso. Naquela manhã de terça-feira, 15 de outubro, eu estava fazendo o almoço como sempre. Lucas tinha faltado aula porque não estava se sentindo bem e o Cláudio tinha saído cedo, dizendo que ia procurar trabalho. Era mentira, eu sabia. Ele não procurava emprego coisa nenhuma. Passava o dia no boteco do Zé Luiz jogando sinuca e bebendo, ou então trancado no quarto mexendo naquele computador velho que trouxe da casa dele. Vó, senta aqui do meu lado. O Lucas falou, puxando uma cadeira da mesa da cozinha. Preciso te mostrar uma coisa muito séria. O menino tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Lucas sempre foi quieto, desde pequeno. Depois que a mãe foi embora, ele se fechou ainda mais. Ficava horas no computador aprendendo essas coisas de internet que eu não entendo. Mas naquele dia, ele estava diferente, com uma expressão de adulto no rosto de criança. O que foi, meu anjo? Perguntei, secando as mãos no pano de prato. Meu coração já estava disparado. Nos últimos meses eu vinha me sentindo estranha, com tontura, enjoo, uma fraqueza que não passava nunca. Pensei que fosse coisa da idade, mas agora... Vó, o que eu vou te mostrar vai doer muito, mas a senhora precisa saber. Lucas abriu o notebook e me mostrou uma pasta cheia de documentos. Consegui entrar no computador do meu pai. Quebrei a senha dele. Lucas, isso não se faz. Não pode mexer nas coisas dos outros. Falei por costume, mas minha voz saiu fraca. Vó, olha isso aqui. Ele clicou em um arquivo. Era um seguro de vida da Bradesco, no valor de 800 mil reais em meu nome. A assinatura parecia com a minha, mas eu nunca tinha assinado aquele papel. E tem mais 2, continuou, abrindo outros arquivos. Um da Porto Seguro de 600 mil e outro da Sul América de 500 mil, todos com o meu pai como beneficiário. Senti o mundo girar ao meu redor. Segurei na mesa para não cair. Isso não pode estar certo, Lucas. Deve ser algum engano. Não é engano não, vó. Ele abriu outra pasta. Olha os e-mails aqui. Ele está conversando com os corretores há meses. E tem mais coisa. Lucas mostrou o histórico de navegação do navegador. Meu filho tinha pesquisado no Google. Quanto tempo demora para idoso morrer de problema cardíaco? Digitálico mata se misturar com outros remédios. Como forjar assinatura sem descobrir? Meu corpo inteiro começou a tremer. Digitálico? Que é isso? É um remédio para o coração muito forte, vó. Se der dose errada, mata. Lucas me olhou com os olhos cheios de lágrima. Vó, o meu pai está tentando te matar. Sentei pesada na cadeira. 30 anos trabalhando na saúde e eu sabia exatamente o que era digitálico. Sabia que uma dose maior podia parar um coração em minutos. E eu vinha tomando meus remédios do coração religiosamente todos os dias, confiando no meu filho quando ele dizia: deixa que eu separo seus comprimidos, mãe, para não confundir. Mostra esse histórico de novo.
Pedi com a voz rouca. Lucas foi clicando, me mostrando cada pesquisa. Meu filho tinha procurado informações sobre como descobrir se uma pessoa idosa estava sendo envenenada, quanto tempo levava para os sintomas aparecerem, como disfarçar sintomas de envenenamento por medicamentos. Tinha até pesquisado sobre como internar neto problemático em instituição para menores. Ele quer te matar e me mandar para um reformatório, Lucas disse baixinho. Vó, eu estou com muito medo. Puxei meu neto para perto de mim e abracei ele forte. Senti o cheiro do shampoo de criança no cabelo dele. Senti o corpo magro tremendo nos meus braços. Como um pai podia planejar a morte da própria mãe e o abandono do próprio filho? Como eu criei um monstro desses? Tem mais coisa, Lucas falou, se afastando um pouco. Ele comprou remédios pela internet. Olhas aqui. Me mostrou o histórico de compras no Mercado Livre. Digitálico, furosemida, outros medicamentos cardíacos que eu nem conhecia. E vó, eu vi ele trocando seus comprimidos, várias vezes. Pensei que fosse só organizando, mas agora entendo. Levantei da cadeira e fui até o armário da cozinha onde guardava meus remédios. Peguei o pote de comprimidos para pressão alta, o pote para o coração, o de diabetes. Lucas veio atrás de mim. Esses aqui não são iguais aos que eu tomava antes, falei, comparando os comprimidos na minha mão. Estes são maiores, de cor diferente. Vó, a gente precisa fazer alguma coisa. E precisa fazer hoje, porque ele volta logo mais. Olhei para o relógio. Era 11h30 da manhã. Cláudio sempre voltava para casa na hora do almoço. Meu filho, que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu criei com tanto amor, que consolei quando a mulher dele foi embora, estava tentando me assassinar pelos meus próprios remédios. Lucas, me ajuda a entender uma coisa. Como você descobriu a senha do computador do seu pai? O menino baixou os olhos. Vó, eu sempre desconfiei dele. Desde que ele voltou para cá, eu via ele mexendo nos seus remédios, falando no telefone escondido, saindo de madrugada. Aí comecei a prestar atenção. A senha dele é o nome da avó, seguido do ano que a senhora nasceu. Ivana, 1952. Senti uma punhalada no peito. Meu próprio nome sendo usado para tramar em minha morte. E tem mais, vó. Ele não sabe, mas eu coloquei um programa espião no celular dele semana passada. Tenho gravação de tudo. Como assim gravação de tudo? Lucas mexeu no notebook e abriu um aplicativo. É um programa que grava todas as ligações automaticamente. Olha só isso aqui. Ele clicou em um áudio. A voz do Cláudio saiu do computador. Oi, Marcelo? É o Cláudio. Quanto tempo a senhora disse que demora para fazer efeito se eu aumentar a dose? Ela está resistindo mais do que a gente esperava. Uma voz masculina respondeu. Cláudio, eu já falei. Não posso te ajudar com isso. Se descobrirem... Ninguém vai descobrir porra nenhuma. Ela tem 72 anos, é cardíaca, diabética, vai parecer morte natural. E quando ela morrer, eu pago os 10% que combinamos. Desliguei o notebook na hora. Não conseguia ouvir mais. Meu filho, minha criação, estava pagando alguém para me ajudar a me matar. Vó, tem mais gravações. Ele conversou com os corretores de seguro, com esse Marcelo que parece que é farmacêutico ou sei lá o quê, e até com um advogado para ver como fazer para eu não herdar nada da senhora. Sentei de novo, porque minhas pernas não estavam me sustentando. Lucas veio e segurou minha mão. Vó, eu sei que isso tudo é muito pesado, mas a gente precisa decidir o que vai fazer. Porque se não fizermos nada, daqui a pouco tempo... Ele não completou a frase, mas eu entendi. Daqui a pouco tempo eu estaria morta. Cláudio seria um homem rico. E Lucas estaria numa instituição para menores em situação de risco. Como você aprendeu a fazer tudo isso, menino? Esses negócios de computador, de programa espião? YouTube, vó. E uns fóruns na internet. Quando minha mãe foi embora, eu comecei a aprender essas coisas para me sentir menos sozinho. Descobri que tenho jeito para tecnologia. Lucas me olhou sério. E agora estou usando o que sei para nos salvar. Olhei para aquele menino de 14 anos, magro, com espinhas no rosto, que tinha descoberto sozinho que o pai queria me matar. Um adolescente que deveria estar preocupado com videogame e meninas, mas estava ali me protegendo como um adulto.
O que você acha que a gente deve fazer? Primeiro, a gente precisa de provas que vão convencer a polícia. Segundo, a gente precisa te proteger enquanto junta essas provas. E terceiro, Lucas hesitou. Fala. Terceiro, a gente precisa decidir se vai dar uma chance para o meu pai parar com isso ou se vai direto para a polícia. Pensei nas palavras do Lucas. 30 anos trabalhando no posto de saúde me ensinaram que quando se trata de vida ou morte, não tem conversa, não tem segunda chance. Ou você age rápido ou você morre. Lucas, me mostra tudo que você tem guardado, todas as provas, e me ensina como usar essas coisas de computador. Porque se o meu filho quer me matar, ele esqueceu de uma coisa importante. O quê, vó? Que eu não criei ele para ser covarde. E que antes de ele conseguir me matar, eu vou mostrar para ele do que uma técnica de enfermagem aposentada é capaz quando descobre que está sendo traída pelo próprio sangue. Lucas sorriu pela primeira vez naquela manhã. Vó, a senhora vai mesmo topar entrar nessa comigo? Meu neto, eu trabalhei 30 anos cuidando de gente doente e desesperada. Aprendi que às vezes, para salvar uma vida, você precisa lutar. E agora eu vou lutar pela minha vida e pela sua. Nesse momento, ouvimos o barulho da chave na fechadura. Cláudio estava chegando. Rápido, fecha tudo, sussurrei para o Lucas. E não fala nada. Vamos agir como se nada tivesse acontecido, até a gente decidir o que fazer. Lucas fechou o notebook rapidamente e foi para o quarto dele. Eu voltei para o fogão e fingi que estava terminando o almoço. Mas meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Oi, mãe. Como está passando? Cláudio falou entrando na cozinha. Beijou meu rosto como sempre fazia. O mesmo beijo carinhoso de todos os dias. O beijo de um filho que estava planejando minha morte. Tô bem, filho. O almoço já está quase pronto. Que bom. E o Lucas? Está no quarto. Não foi na escola hoje. Disse que estava meio gripado. Cláudio assentiu e foi para o banheiro. Ouvi o barulho da descarga, da torneira, e depois ele voltou. Mãe, já tomou os remédios hoje? Gelei. Ainda não, filho. Estava esquecendo. Deixa que eu pego para a senhora. Cláudio foi até o armário e pegou os potes de remédio. Separou os comprimidos na palma da mão como sempre fazia. Aqui, mãe. Toma com bastante água. Peguei os comprimidos e olhei para eles. Eram os mesmos que Lucas tinha me mostrado, diferentes dos que eu sempre tomei. Medicamentos que meu próprio filho havia trocado pelos originais para me matar lentamente. Toma logo, mãe, que a comida já está na mesa. Coloquei os comprimidos na boca, mas não engoli. Fingi que estava bebendo água, mas escondi os remédios na mão. Pronto, falei. Cláudio sorriu. Ótimo, agora vamos almoçar que eu estou morrendo de fome. E vocês? O que fariam se descobrissem que o próprio filho está tentando matá-los pelos próprios remédios? Como uma avó de 72 anos e um neto de 14 anos podem enfrentar um homem desesperado por dinheiro? Sentamos à mesa, eu, meu filho assassino e meu neto protetor. O feijão estava no ponto, o arroz soltinho, a carne bem temperada. Uma mesa brasileira normal, numa casa brasileira normal, numa cidade do interior paulista. Mas por baixo da normalidade, uma guerra silenciosa havia começado. Cláudio comia e falava sobre o emprego que dizia estar procurando, sobre como as coisas iam melhorar logo. Lucas comia calado, me olhando de vez em quando com aqueles olhos de adulto precoce. E eu comia pensando que cada garfada podia ser uma das últimas, se não agíssemos rápido. Depois do almoço, Cláudio disse que ia sair de novo. Vou ver uns contatos para trabalho. Volto só de noite. Assim que ele saiu, Lucas veio correndo para a cozinha. Vó, a senhora não tomou os remédios, tomou? Não, meu anjo. Escondi na mão e joguei no lixo depois. Mostrei os comprimidos amassados no fundo da lata de lixo. Ainda bem. Vó, eu estava pensando aqui no quarto. A gente precisa agir hoje mesmo, não pode esperar. Por quê? Porque ele está ficando impaciente. Nas últimas gravações que eu ouvi, ele falou que se não der certo logo, vai tentar outro método. Que outro método? Lucas abaixou a voz. Vó, ele pesquisou sobre veneno para rato misturado na comida e sobre como simular acidente doméstico com pessoa idosa. Senti o sangue gelar nas veias.
Meu filho não estava só tentando me envenenar com remédio. Ele tinha um plano B e um plano C. Lucas, pega esse notebook. Agora a gente vai fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vamos procurar a polícia. Tem certeza, vó? Olhei para aquele menino corajoso que tinha salvado minha vida. Tenho certeza absoluta. Mas antes de ir para a delegacia, preciso que você me ensine como usar esses programas. Porque se vamos enfrentar seu pai, vou fazer isso do jeito certo. Do jeito certo como, vó? Do jeito que une a experiência de uma técnica de enfermagem aposentada com a inteligência de um hacker de 14 anos. Seu pai vai descobrir que subestimou as duas pessoas erradas. Lucas me ensinou naquela tarde coisas que eu jamais pensei que fosse capaz de aprender aos 72 anos de idade. Sentadas na mesa da cozinha, a mesma mesa onde comi milhares de refeições em família, a mesma mesa onde ajudei Cláudio com a lição de casa quando era criança, com o notebook entre nós dois como uma ponte entre gerações e tecnologias que eu mal conseguia compreender, ele me mostrou pacientemente, com uma didática que me emocionava e assustava ao mesmo tempo, como usar os programas que havia instalado secretamente no celular do pai. Vó, a senhora vai ver como é fácil. A senhora é mais inteligente do que imagina, disse com aquela voz que oscilava entre o grave e o agudo, apontando com o dedo magro para um ícone discreto e quase invisível na tela do smartphone. Esse aqui é o aplicativo que grava as ligações automaticamente. Cada vez que o celular do meu pai tocar ou ele ligar para alguém, fica tudo gravado numa pasta secreta. E esse outro aqui, ó, mostra onde ele está indo quando sai de casa, minuto a minuto. Olhei para aquela tela pequena, cheia de símbolos e números que para mim não significavam nada, mas que para Lucas eram como um mapa do tesouro. Era impressionante como aquele menino de 14 anos, que deveria estar preocupado com futebol, videogame e primeiros namoros, havia se tornado um expert em espionagem digital para salvar a vida da própria avó. Que mundo era esse onde as crianças precisavam se tornar detetives para proteger os adultos? Como assim mostra onde ele está indo? É um rastreador GPS, vó, igual aos que usam nos carros de corrida na televisão, só que mais avançado. Lucas falou com orgulho técnico, como se fosse um professor universitário explicando física quântica. Toda vez que meu pai sai de casa com o celular no bolso, e ele sempre sai porque é viciado nessa porcaria, eu consigo ver no meu computador exatamente onde ele foi, que horas chegou em cada lugar, quantos minutos ficou, com quem encontrou se o telefone dele conectar no Wi-Fi de alguém. Lucas abriu um programa que mostrava um mapa detalhado de Ribeirão Preto com pontinhos vermelhos espalhados como uma constelação sinistra pela cidade. Olha só os lugares que ele foi ontem, vó. Farmácia Popular às 9 horas da manhã, ficou lá exatos 22 minutos. Depois foi numa casa aqui no Jardim Paiva, ficou 2 horas e 37 minutos. À tarde passou no cartório do centro, 14 minutos, depois no banco, 1 hora e 8 minutos. Olhei para aqueles pontinhos vermelhos espalhados pelo mapa da cidade onde nasci e criei meu filho, e senti um arrepio percorrer minha espinha desde a nuca até o final das costas. Era como se estivesse espionando a vida do meu próprio sangue, descobrindo segredos íntimos que uma mãe jamais deveria saber sobre um filho. Mas ao mesmo tempo, sentia uma necessidade desesperada, quase obsessiva, de entender exatamente até onde ia a extensão da maldade que ele era capaz de fazer. Cada pontinho vermelho no mapa representava um passo no plano para me assassinar, e isso me dava náusea e curiosidade mórbida ao mesmo tempo. E essa casa no Jardim Paiva? Você sabe quem mora lá? Ainda não descobri, vó, mas posso pesquisar no Google Earth, ver se encontro alguma pista. Lucas digitou o endereço e a imagem de satélite mostrou uma casa simples com quintal pequeno. Amanhã, quando ele sair, a gente pode ir lá dar uma olhada. Disfarçado, né? Para não levantar suspeita. A ideia de sair investigando pelas ruas de Ribeirão Preto como uma detetive aposentada me dava medo e empolgação ao mesmo tempo. Eu, que sempre fui uma pessoa discreta, que nunca me meti na vida de ninguém, ia me transformar numa espiã para salvar minha própria vida. Tem mais coisa que você precisa saber, vó. Coisa muito pior do que a gente imagina.
Lucas fechou o programa do rastreador e abriu outra pasta no computador, uma pasta com o nome inocente de Trabalho Escola, mas que escondia segredos mortais. Consegui recuperar algumas conversas que meu pai apagou do WhatsApp. Ele apaga tudo pensando que ninguém vai descobrir, mas esqueceu que eu sei acessar o backup da nuvem. Ele me mostrou um print de tela de uma conversa entre Cláudio e alguém chamado Dr. Marcelo. O diálogo me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Cláudio: Doc, precisa acelerar isso aí. A velha está resistindo mais que a gente imaginava. Os remédios não estão fazendo o efeito esperado. Dr. Marcelo: paciência, Cláudio. Essas coisas levam tempo. Se aumentar muito a dose de uma vez, vai levantar suspeita na autópsia. E aí a gente se fode. Cláudio: que autópsia o quê, cara? Ela é velha, doente, diabética, cardíaca, vai morrer em casa de morte natural. Quem é que vai pedir autópsia para uma velhinha de 72 anos? Dr. Marcelo: mesmo assim, brother, não pode forçar a barra. Mais 2 semanas no máximo e ela vai pro espaço. Prometo. Cláudio: 2 semanas é muito tempo, porra. Muito tempo mesmo. Preciso desse dinheiro urgente. Doutor Marcelo: para que tanta pressa assim? Relaxa. Cláudio: devo 80 mil para agiotas. Se não pagar até o final do mês, eles disseram que vão quebrar minhas pernas primeiro e depois me matar. Não é brincadeira, não. Doutor Marcelo: nossa, cara, não sabia que era tão sério assim. Cláudio: é muito sério. Por isso que precisa acelerar. Não posso esperar mais. Senti o chão desabar debaixo de mim mais uma vez, como se estivesse numa queda livre sem fim. O mundo começou a girar. As cores ficaram desbotadas. Minha respiração ficou curta e irregular. Meu filho não estava só tentando me matar por ganância pura e simples. Ele estava desesperado, acuado, com dívidas enormes de jogo, ameaçado de morte por criminosos perigosos. E eu, sua própria mãe, era a única coisa que estava entre ele e uma surra que podia deixá-lo aleijado ou até morto. Eu era o obstáculo que precisava ser eliminado para ele continuar vivo. Vó, está tudo bem? Lucas segurou minha mão que tremia descontroladamente. Não, meu anjo, não está nada bem. Respirei fundo, tentando não desmaiar. Seu pai deve dinheiro para gente perigosa, por isso tem tanta pressa para me matar. Agiotas são esses bandidos que emprestam dinheiro cobrando juros absurdos, né, vó? Sim, Lucas. E quando a pessoa não paga, eles fazem coisas terríveis. Olhei para aquele menino de 14 anos e senti o coração apertar. Meu Deus, em que situação nós estamos metidos? Lucas se levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha, passando a mão no cabelo como fazia quando estava nervoso. Vó, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Ontem à noite eu ouvi meu pai conversando no celular. Ele não sabia que eu estava acordado. O que ele falou? Que se não der certo com os remédios até sexta-feira, ele ia resolver o problema de outro jeito. Lucas parou na minha frente e me olhou sério. Vó, hoje é quarta-feira. A gente só tem 2 dias. Senti o sangue gelar nas veias. Resolver de que outro jeito? Não sei, vó. Mas nas pesquisas do computador dele, além do veneno de rato, ele procurou sobre acidentes domésticos fatais com idosos. Queda na escada, escorregão no banheiro, sufocamento durante o sono. A voz do Lucas tremia. Vó, se não fizermos alguma coisa até sexta-feira... Não consegui terminar de ouvir. Levantei da mesa e fui até a janela da cozinha. Lá fora, a tarde de Ribeirão Preto seguia normal. As crianças brincavam na rua, os vizinhos regavam as plantas, os carros passavam devagar pela rua de paralelepípedos. Uma normalidade que contrastava com o horror que estava vivendo dentro da minha própria casa. Vó, a senhora está bem? Lucas veio até mim. Estou tentando entender como chegamos nesse ponto, meu anjo. Como um menino de 14 anos teve que se transformar num detetive para salvar a vida da avó. Virei para ele e segurei seus ombros magros. Isso não é justo com você. Você deveria estar preocupado com escola, com futebol, com meninas, não com isso. Vó, se eu não tivesse descoberto, a senhora já estaria morta. E eu estaria num orfanato ou coisa pior. Lucas me abraçou forte. Não importa se é justo ou não. Importa que a gente está junto nisso. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto.
Lágrimas de orgulho daquele menino corajoso, lágrimas de tristeza pela situação em que estávamos, lágrimas de raiva do meu próprio filho. Está bem, Lucas. Vamos fazer isso juntos. Mas agora me ensina direito como usar essas coisas, porque se vamos enfrentar seu pai, preciso saber tudo o que você sabe. Passamos o resto da tarde estudando cada programa, cada aplicativo, cada prova que Lucas tinha coletado. Ele me ensinou como acessar as gravações das ligações, como ver o rastreamento GPS, como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp. Eu, uma técnica de enfermagem aposentada que mal sabia usar o WhatsApp, estava aprendendo a ser uma hacker aos 72 anos de idade. Vó, tem uma coisa importante que a gente precisa fazer. Lucas disse por volta das 5 da tarde. Precisamos de uma cópia de segurança de tudo isso. Se meu pai descobrir que a gente sabe, ele pode apagar todas as provas. Como assim cópia de segurança? Vou salvar tudo na nuvem, mandar por e-mail para uma conta que só a gente conhece e vou gravar tudo num pendrive também. Lucas começou a digitar rapidamente. E tem mais uma coisa. Vou instalar um programa no celular da senhora também. Para quê? Para caso aconteça alguma coisa comigo, a senhora conseguir continuar a investigação sozinha. E também para a gente conseguir se comunicar, sem ele saber. A ideia de algo acontecer com Lucas me deu desespero. Não fala isso, meu anjo. Não vai acontecer nada com você. Vó, a gente precisa ser realistas. Meu pai está desesperado. Homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Lucas me entregou meu celular com novos aplicativos instalados. Agora a senhora também é uma espiã. Olhei para meu celular velho, cheio de aplicativos que eu não sabia nem que existiam. Lucas, e se a gente estiver errado? E se seu pai não for capaz de... Vó, a senhora ouviu as gravações, viu as pesquisas, viu os seguros falsos. Lucas me interrompeu com firmeza. Meu pai não é mais o homem que a senhora criou, ele se transformou numa outra pessoa. Nesse momento, ouvimos o barulho de carro na garagem. Cláudio estava chegando mais cedo que o esperado. Rápido, guarda tudo, sussurrei. Lucas fechou o notebook e correu para o quarto. Eu comecei a preparar o jantar, tentando parecer normal, mas meu coração estava disparado. Oi, mãe! Cláudio falou, entrando pela porta da cozinha. Como passou a tarde? Tranquila, filho. Estava aqui conversando com o Lucas, ajudando ele com a lição de casa. Que bom! E como está se sentindo? Tomou os remédios certinho hoje? Gelei. Tomei sim, filho. Ótimo. Cláudio me beijou na testa, o mesmo beijo carinhoso de sempre. Mãe, amanhã preciso que a senhora assine uns papéis para mim. Que papéis? Uns documentos do banco. Nada demais. É para facilitar as coisas caso a senhora precise de alguma coisa urgente. Menti que tudo bem, mas por dentro estava em pânico. Ele queria me fazer assinar mais documentos, provavelmente mais seguros, ou procuração, ou testamento. A teia estava se fechando ao meu redor. Durante o jantar, eu observava Cláudio disfarçadamente. Ele comia normalmente, falava sobre o dia dele, perguntava sobre o Lucas. Parecia um filho normal, preocupado com a mãe. Mas agora eu sabia a verdade. Sabia que por trás daquele sorriso havia um homem capaz de matar a própria mãe por dinheiro. Mãe, a senhora está meio quieta hoje. Tem alguma coisa errada? Não, filho, só um pouco cansada. Então vai dormir cedo hoje. E não esquece de tomar os remédios da noite. Depois do jantar, quando Cláudio se trancou no quarto para mexer no computador, Lucas veio até mim na cozinha. Vó, conseguiu perceber alguma coisa diferente nele? Ele quer que eu assine papéis amanhã. Disse que são documentos do banco. Mais seguros, com certeza. Vó, a gente precisa agir logo. Não pode esperar mais. É o que você sugere? Primeira coisa, amanhã cedo a gente vai na delegacia. Segunda coisa, hoje à noite a gente não pode dormir. Precisa ficar de olho nele. Por quê? Porque nas gravações que eu ouvi, ele falou que se a senhora não morresse logo com os remédios, ele ia acelerar o processo à noite, quando todo mundo estivesse dormindo. Senti o terror tomar conta de mim. Como assim acelerar o processo? Não sei, vó, mas não podemos arriscar. Essa noite a gente fica acordado, cada um no seu quarto, mas com o celular ligado. Qualquer movimento estranho, a gente se comunica. E vocês,
Conseguem imaginar o que é passar uma noite inteira em claro, sentada numa cadeira dura ao lado da porta do próprio quarto, segurando um celular com aplicativos de espionagem, esperando que seu próprio filho entre pela porta para te matar durante o sono? Conseguem imaginar o terror que é saber que a pessoa que você carregou 9 meses na barriga, que você amamentou, que você levou no colo quando estava doente, que você consolou quando chorava, agora pode aparecer na sua porta com uma seringa cheia de veneno ou um travesseiro para te sufocar? Às 10 da noite, fingi que estava indo dormir, representando a peça teatral mais importante da minha vida. Boa noite, filho. Durma bem. Boa noite, Lucas, meu anjo. Minha voz saiu trêmula, mas espero que ele não tenha percebido. Boa noite, mãe. Dorme com os anjos. Cláudio me beijou na testa com aqueles lábios que me davam carinho quando eu era criança e agora escondiam planos de morte. Fui para meu quarto, mas não me deitei na cama. Não conseguia nem pensar em deitar, em fechar os olhos, em ficar vulnerável. Sentei na cadeira de madeira perto da porta, aquela cadeira onde eu ficava quando Cláudio era pequeno e estava doente, onde eu passava noites inteiras velando o sono dele quando tinha febre. Que ironia cruel do destino. Agora eu estava naquela mesma cadeira, mas velando para que ele não me matasse. Com o celular na mão, abri o aplicativo que Lucas havia me ensinado a usar. Era um programa que mostrava todos os movimentos na casa através de sensores de som ultrassensíveis. Se alguém andasse pelos corredores, se uma porta fosse aberta, se houvesse qualquer barulho acima do normal, se alguém respirasse de forma diferente, eu saberia na mesma hora. A tela mostrava ondas verdes que representavam os sons normais da casa, o relógio da parede no corredor, a geladeira ligando e desligando na cozinha, o vento batendo na janela do banheiro. Meia-noite passou devagar, como se o tempo tivesse engrossado feito melado. 1 da manhã chegou arrastada, pesada de silêncio. 2 da manhã se aproximou com passos de chumbo. Nada acontecia. Cláudio parecia estar dormindo no quarto dele. Eu começava a relaxar um pouquinho, a pensar que talvez estivéssemos exagerando, que talvez ele não fosse capaz de fazer mal físico a mim durante a noite, quando de repente, às 2h15 exatos, o aplicativo começou a mostrar ondas vermelhas na tela. Movimento no corredor. Passos lentos, cuidadosos, calculados, vindo do quarto do Cláudio em direção ao meu quarto. Passos de quem não quer fazer barulho. Passos de quem está tramando algo. Mandei uma mensagem urgente para o Lucas. Ele está vindo. A resposta veio na hora. Já sei, estou gravando tudo. Os passos pararam na frente da minha porta. Fiquei imóvel, fingindo dormir, mas com os ouvidos atentos a cada som. Ouvi a maçaneta girar devagar. A porta se abriu apenas uma fresta. Mãe? Sussurrou Cláudio. Está dormindo? Não respondi. Fiquei fingindo que dormia, mas tremendo por dentro. Ouvi os passos se aproximando da minha cama. Senti o cheiro do perfume dele. Ouvi a respiração pesada. Ele ficou ali parado por alguns minutos que pareceram horas. Então ouvi um barulho de vidro, como se ele estivesse mexendo em algum frasco. Depois ouvi o som da torneira do meu banheiro sendo aberta. Quando ele saiu do quarto, esperei alguns minutos e mandei mensagem para o Lucas. O que ele fez? Não sei ainda, vó, mas filmei tudo. De manhã a gente vê. Passei o resto da noite acordada, aterrorizada, pensando no que Cláudio havia feito no meu banheiro durante a madrugada. Só consegui relaxar quando começou a clarear o dia. De manhã cedo, antes do Cláudio acordar, Lucas veio no meu quarto. Vó, descobri o que ele fez. Olha isso! Ele me mostrou o vídeo que havia gravado escondido. Na imagem granulada, dava para ver Cláudio mexendo no meu copo d'água que fico sempre na mesinha de cabeceira. Ele colocou alguma coisa na minha água? Sim, vó. Algum tipo de remédio líquido. Sorte que a senhora não bebeu. Meu Deus, se eu tivesse bebido aquela água, a senhora poderia ter morrido durante a noite, e pareceria morte natural. Ataque cardíaco durante o sono. Olhei para o copo d'água na mesinha. Água que eu bebia todas as noites há anos. Água que agora estava envenenada pelas mãos do meu próprio filho. Lucas, chega. Hoje mesmo a gente vai na polícia. Não posso passar mais uma noite assim. Concordo, vó. Mas antes a gente precisa coletar essa água envenenada.
É mais uma prova contra ele. Lucas pegou o copo com muito cuidado e colocou em um saco plástico. Isso aqui vai direto para a perícia. Naquela manhã, enquanto tomávamos café, Cláudio estava estranho. Mais nervoso, mais impaciente. Mãe, lembra daqueles papéis que falei ontem? Precisa assinar hoje mesmo. Que pressa é essa, filho? Não é pressa, mãe. É só para não deixar acumular burocracia. Ele me entregou uma pasta. São só 3 documentos. Assina aqui, aqui e aqui. Peguei os papéis para ler, mas ele disse: Não precisa ler não, mãe. É só uns termos técnicos do banco. A senhora confia em mim, não confia? Confia. Essa palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Como eu poderia confiar num homem que estava tentando me matar há meses? Deixa eu ler primeiro, filho. Nunca assino nada sem ler. Vi a irritação no rosto dele, mas ele disfarçou. Claro, mãe, a senhora tem razão. Quando comecei a ler, quase desmaiei. Era um testamento deixando tudo para ele, uma procuração dando poder total sobre meus bens e uma autorização para internação em caso de emergência médica. Cláudio, que história é essa de testamento? Ah, é só por precaução, mãe. A senhora está ficando idosa. É bom ter essas coisas organizadas. E essa autorização de internação? É para o caso da senhora passar mal e eu precisar tomar decisões médicas rapidamente. Mentiras. Tudo mentira. Ele queria me fazer assinar minha própria sentença de morte. Filho, deixa eu pensar melhor sobre isso. É muita coisa para decidir de uma vez. Vi a fúria nos olhos dele, mas ele controlou. Tudo bem, mãe, mas não demora muito, tá? É importante ter isso resolvido logo. Depois que ele saiu para suas atividades, Lucas e eu nos preparamos para ir à delegacia. Vó, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Uma vez que a gente denunciar, não tem volta. Olhei para meu neto, para aquele menino corajoso que havia salvado minha vida. Lucas, se não fizermos isso, daqui a poucos dias eu vou estar morta e você vai estar sozinho no mundo. Ou pior. Então vamos. Mas primeiro deixa eu fazer uma última coisa. Lucas mexeu no computador. Vou mandar todas as provas por e-mail para a polícia, para nossa advogada e para 3 pessoas diferentes. Assim, mesmo que aconteça alguma coisa com a gente, as provas vão estar seguras. Que advogada? Doutora. Fernanda, aquela que ajudou a senhora quando o vovô morreu. Procurei o contato dela na internet. Mais uma vez me surpreendi com a inteligência daquele menino. Aos 14 anos, ele pensava em detalhes que eu nem imaginava. Pronto, vó. Agora vamos dar fim nisso. Pegamos o ônibus linha Centro-Bairro até o centro de Ribeirão Preto numa manhã de quinta-feira que parecia um dia normal para todo mundo, mas que para nós representava o divisor de águas entre a vida e a morte. Durante todo o trajeto de 40 minutos, eu olhava pelas janelas embaçadas do ônibus velho, observando a cidade onde morei praticamente vida inteira, pensando que talvez fosse a última vez que veria aquelas ruas, aquelas casas, aquelas pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, sem saber que uma velhinha de 72 anos estava ali do lado delas, carregando provas de que o próprio filho queria matá-la. Lucas sentou do meu lado no banco de plástico duro e segurou minha mão durante toda a viagem. Suas mãos de menino de 14 anos estavam geladas e suadas ao mesmo tempo, tremendo imperceptivelmente. Eu sabia que ele estava com medo, mas tentando ser forte por mim. Que injustiça terrível era aquela! Um adolescente tendo que carregar o peso de salvar a vida da avó, tendo que tomar decisões de vida ou morte que nem adultos sabem como tomar. Vó, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Porque depois que a gente entrar naquela delegacia e contar tudo, não tem mais volta. Nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Lucas sussurrou no meu ouvido, preocupado que outros passageiros pudessem ouvir. Olhei para aquele rostinho ainda infantil, com espinhas de adolescente, mas com olhos de adulto que já tinham visto maldades que não deveria ver. Meu anjo, se não fizermos isso hoje, daqui a poucos dias eu vou estar morta e enterrada, e você vai estar sozinho no mundo enfrentando seu pai ou numa instituição para menores abandonados. A vida já mudou, Lucas. Mudou no momento em que descobrimos a verdade. A delegacia da mulher e do idoso ficava numa rua movimentada perto da Praça 15 de Novembro, no centro histórico da cidade.
Era um prédio simples de 3 andares, pintado de amarelo desbotado, com grades nas janelas e uma placa pequena na entrada que muita gente passava sem perceber. Mas naquele dia, para nós dois, aquele prédio representava a nossa única esperança de justiça, nossa última chance de impedir que um crime horrível acontecesse dentro da nossa própria família. Com licença, senhora, falei para a recepcionista, uma moça jovem de uns 25 anos que estava mexendo no computador. Preciso fazer uma denúncia muito grave contra um membro da minha família. A moça levantou os olhos e me olhou com atenção. Deve ter visto no meu rosto que não se tratava de uma briga doméstica comum, mas de algo muito mais sério. Que tipo de denúncia a senhora quer fazer? Tentativa de homicídio contra a pessoa idosa. Meu próprio filho está tentando me matar há meses. A expressão dela mudou completamente. A senhora pode esperar um momento? Vou chamar a delegada responsável por esses casos. Sentamos num banco de madeira no corredor da delegacia, eu e Lucas lado a lado, segurando as mãos um do outro como 2 náufragos se agarrando num pedaço de madeira no meio do oceano. Eu sentia que estávamos chegando no ponto sem volta, no momento em que toda a nossa vida familiar ia explodir para sempre. Em poucos minutos, nossa história de décadas de convivência, de almoços de domingo, de natais em família, de memórias de quando Cláudio era criança, tudo isso ia se transformar num processo criminal, em manchetes de jornal, em vergonha pública, em trauma que ia marcar nossa família para sempre. Mas não tínhamos escolha. Era isso ou a morte. A delegada, Cristina Moraes, era uma mulher de uns 45 anos, cabelos pretos presos num coque elegante e impecável, óculos de grau de armação discreta e uma expressão séria que, ao mesmo tempo, passava confiança inabalável e determinação profissional. Quando ela entrou na sala onde estávamos esperando há quase 1 hora, sentados naquele banco de madeira dura que machucava minhas costas de idosa, eu senti que finalmente havia encontrado alguém que ia nos levar a sério. Alguém que não ia tratar nosso caso como mais uma briga de família sem importância ou como desabafo de velhinha paranoica. Dona Ivana, é isso mesmo que estou entendendo aqui no relatório da recepcionista? A senhora está denunciando seu próprio filho biológico por tentativa de homicídio qualificado? A voz dela era firme, profissional, treinada para lidar com as piores histórias da natureza humana. Mas eu percebi uma pontinha de surpresa genuína por trás da máscara oficial da autoridade policial. Sim, delegada. Meu filho Cláudio Santos, de 42 anos, está tentando me matar há meses, envenenando sistematicamente meus remédios do coração com digitálico, falsificando 3 seguros de vida em meu nome sem meu conhecimento, planejando friamente minha morte para embolsar quase 2 milhões de reais. As palavras saíram da minha boca como se fossem pronunciadas por outra pessoa, por uma estranha que havia tomado emprestado meu corpo e minha voz. Eu simplesmente não conseguia acreditar que estava ali, numa fria delegacia de polícia cheirando a papel velho e café requentado, denunciando criminalmente o filho que carreguei 9 meses no ventre, que nasceu das minhas entranhas, que mamou no meu peito. A delegada se sentou calmamente atrás da mesa metálica coberta de processos e papéis amassados, abriu um caderno novo de capa azul e destampou uma caneta Bic azul. E o senhor é quem nessa história, jovem? Perguntou para o Lucas com um tom mais suave, mais protetor. Sou o neto dela, delegada. Lucas Santos, 14 anos, estudante do 1º ano do ensino médio na Escola Estadual Professor João Ribeiro. Lucas falou com uma maturidade impressionante que me partia o coração e me enchia de orgulho ao mesmo tempo. Foi eu que descobriu tudo que meu pai estava fazendo com minha avó. Tenho todas as provas documentadas no meu computador e em vários dispositivos de backup. Que tipo de provas especificamente, Lucas? Lucas abriu a mochila escolar do Corinthians, que usava desde o 7º ano, e foi tirando metodicamente. O notebook Sony usado que comprou com dinheiro guardado de aniversários, o celular Samsung antigo, 3 pendrives de marcas diferentes, uma pasta com várias folhas impressas organizadas com clipes coloridos e até um pequeno gravador digital que eu nem sabia que ele tinha. Delegada, eu tenho gravações de ligações telefônicas onde meu pai combina os detalhes da morte da minha avó com um cara que se chama Dr. Marcelo, que aparentemente é farmacêutico ou médico. Tenho prints de e-mails falsos que ele mandou para corretores de seguro de 3 empresas diferentes.
Tenho o histórico completo de navegação do Google dele, com pesquisas específicas sobre como matar pessoa idosa com overdose de medicamento cardíaco para parecer morte natural. Tenho comprovantes de compras no Mercado Livre de medicamentos controlados. E ainda tenho mais um monte de coisa que descobri nos últimos dias. A delegada Cristina olhou para aquele menino magro de 14 anos, com espinhas no rosto e uma camiseta do Corinthians desbotada, mas falando como um investigador experiente, com uma expressão mista de surpresa profissional e admiração genuína. Você conduziu essa investigação toda completamente sozinho, Lucas? Não completamente sozinho, delegada. Depois que mostrei as primeiras provas para minha avó e ela entendeu a gravidade da situação, ela passou a me ajudar ativamente na coleta de evidências e no planejamento das ações. Mas sim, fui eu que iniciei todo o processo investigativo, usando conhecimentos de tecnologia e programação que aprendi sozinho assistindo vídeos no YouTube e participando de fóruns na internet. Lucas ligou o notebook com a desenvoltura de quem nasceu na era digital. A senhora quer ouvir uma das gravações mais comprometedoras que consegui capturar? Quero ouvir tudo o que vocês têm, mas primeiro preciso entender o contexto completo dessa história. A delegada pegou uma caneta e se preparou para anotar detalhadamente. Dona Ivana, eu preciso que a senhora conte para mim toda essa história desde o começo, desde os primeiros sinais de que alguma coisa estranha estava acontecendo. Quando exatamente começaram suas suspeitas? Respirei fundo, organizei os pensamentos e comecei a contar nossa terrível história familiar do início. Falei em detalhes sobre quando Cláudio voltou para casa há exatos 6 meses, carregando aquelas 2 malas velhas e uma expressão derrotada de homem fracassado. Contei sobre como ele insistiu obsessivamente em organizar meus remédios todos os dias, sobre os sintomas estranhos e progressivamente piores que comecei a sentir nas últimas semanas, sobre como Lucas, com sua intuição aguçada de adolescente esperto, começou a desconfiar dos comportamentos suspeitos do pai e decidiu investigar por conta própria. A cada detalhe específico que eu relatava, via a expressão da delegada ficar mais concentrada, mais preocupada, mais profissionalmente alarmada. Delegada, a situação é muito mais grave do que parece na superfície, interrompeu Lucas. Meu pai não está fazendo isso só por ganância comum. Ele está desesperado, completamente desesperado. Desesperado como, Lucas? Ele deve 80 mil reais para agiotas perigosos. Gente que quebra a perna e mata por muito menos dinheiro. Se ele não pagar até o final deste mês, que é daqui a 10 dias, eles vão matar ele. Então, minha avó não é só um alvo por dinheiro. Ela é literalmente a única coisa que está entre meu pai e uma execução. A delegada parou de escrever e me olhou com uma seriedade nova. E vocês têm todas essas informações documentadas e comprovadas? Temos, delegada. E guardamos cópias de segurança em pelo menos 5 lugares diferentes, incluindo contas de e-mail que só a gente conhece as senhas, pendrives escondidos na casa de vizinhos de confiança e até cópias físicas impressas guardadas no cofre do banco. Lucas começou a abrir pastas no computador com a agilidade de um hacker profissional. Olha só essa conversa aqui entre meu pai e o tal Dr. Marcelo. Ele clicou no arquivo de áudio. O som saiu claro dos alto-falantes do notebook, preenchendo a sala com as vozes familiares que planejavam friamente minha morte. Cláudio. Doc, a situação aqui está ficando crítica. Precisa acelerar esse processo aí, porque a velha está resistindo muito mais do que a gente imaginou. Os remédios não estão fazendo o efeito que você prometeu. Dr. Marcelo. Calma, Cláudio. Essas coisas sempre levam mais tempo do que a gente gostaria. Se eu aumentar muito a dose de uma vez só, vai levantar suspeita na eventual autópsia. E aí nós dois nos fodemos juntos. Cláudio. Que autópsia o quê, cara? Ela é uma velhinha de 72 anos, diabética, hipertensa, cardíaca, com histórico médico de décadas. Vai morrer em casa de morte aparentemente natural. Quem é que vai pedir autópsia para uma idosa com esse perfil médico? Dr. Marcelo. Mesmo assim, brother, não posso forçar muito a barra. Medicina legal hoje em dia é muito avançada. Mais 2 semanas no máximo e ela vai pro espaço, eu prometo. Cláudio.
2 semanas é tempo demais, porra. Muito tempo mesmo. Eu preciso desse dinheiro dos seguros urgentemente. Doutor Marcelo. Para que tanta pressa desesperada assim, cara? Relaxa um pouco. Cláudio. Pressa porque eu devo 80 mil reais para uns caras muito perigosos. Se eu não pagar até o dia 30 deste mês, eles disseram na minha cara que vão quebrar minhas 2 pernas primeiro e depois me matar devagar. E eles não estão brincando. Não é ameaça vazia. Doutor Marcelo. Caralho, mano, não sabia que sua situação estava tão séria e desesperadora assim. Cláudio. Está muito séria, por isso que eu preciso acelerar a morte da minha mãe. Não posso esperar mais tempo. Quando a gravação terminou, o silêncio na sala da delegacia foi total, pesado, quase sufocante. A delegada Cristina havia parado completamente de escrever e me olhava com uma expressão que misturava horror profissional com compaixão humana. Isso é extremamente grave, dona Ivana. Gravíssimo mesmo. Estamos falando de uma conspiração para homicídio qualificado por motivo torpe, com agravante de vítima idosa e participação de terceiros. A delegada parou o áudio e fez várias anotações urgentes no caderno. Vocês conseguiram identificar quem é exatamente esse doutor? Marcelo mencionado nas gravações? Ainda não conseguimos localizar a identidade completa dele, delegada. Mas baseado no contexto das conversas e no conhecimento técnico que ele demonstra sobre medicamentos e dosagens letais, nossa teoria é que ele deve ser farmacêutico formado ou médico com especialização em cardiologia. Lucas mostrou outras pastas organizadas no desktop do computador. Mas tem muito mais evidência comprometedora além dessa gravação. Ontem à noite, por exemplo, meu pai entrou sorrateiramente no quarto da minha avó durante a madrugada e colocou alguma substância líquida no copo d'água que ela sempre deixa na mesinha de cabeceira. Eu consegui filmar tudo escondido com uma câmera que instalei no corredor e também guardamos a água contaminada numa embalagem lacrada para eventual análise laboratorial. Lucas tirou cuidadosamente da mochila um saco plástico transparente contendo o copo d'água. A delegada imediatamente chamou um policial civil que estava no corredor e pediu para ele encaminhar o material urgentemente para a perícia técnica da polícia científica. Vocês realmente fizeram um trabalho investigativo impressionante e muito corajoso. Mas agora vocês dois estão correndo perigo real e imediato. Se seu filho descobrir que vocês sabem de todos esses detalhes dos planos dele... A delegada me olhou com preocupação genuína nos olhos. Dona Ivana, pela segurança de vocês dois, a senhora não pode voltar para casa hoje. É arriscado demais. Senti o mundo familiar desabar sob meus pés mais uma vez. Mas, delegada, onde é que a gente vai ficar? Não temos parentes próximos aqui em Ribeirão Preto que possam nos acolher. E o Lucas tem escola, tem compromissos, tem toda a vida dele estruturada naquela casa. Eu vou providenciar imediatamente uma proteção policial especial para vocês dois. Temporária, mas eficaz, até conseguirmos prender com segurança seu filho e esse cúmplice farmacêutico. A delegada pegou o telefone e discou um número interno. Alô, Capitão Rodrigues? É a delegada Cristina. Tenho aqui comigo um caso extremamente urgente de proteção à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Preciso de uma casa de acolhimento segura para uma avó de 72 anos e um neto adolescente de 14 anos, disponível hoje mesmo com esquema de segurança 24 horas. Enquanto ela negociava os detalhes da nossa proteção no telefone, eu segurei firmemente a mão trêmula do Lucas. Era surreal estarmos ali, numa delegacia fria e burocrática, planejando nossa própria proteção contra o filho e pai que deveria nos amar e proteger. Nos sentíamos personagens de um filme policial, uma avó aposentada de 72 anos e um neto estudante de 14 anos, fugindo como testemunhas ameaçadas de morte e escondidos pela polícia como se fossem informantes de organizações criminosas perigosas. Consegui resolver. Vocês vão ficar numa casa de acolhimento temporário mantida pelo Estado especificamente para casos como este. É segura, discreta, tem policial civil de plantão 24 horas e equipe de assistência social especializada. A delegada anotou cuidadosamente um endereço numa folha de papel oficial. Mas antes de vocês serem transferidos para lá, eu preciso que a gente monte uma estratégia operacional eficiente para prender seu filho em flagrante delito.
Como funciona isso de flagrante, delegada? É simples, dona Ivana. As provas documentais que vocês trouxeram são tecnicamente muito boas e juridicamente consistentes, mas para garantir que ele seja definitivamente condenado a uma pena significativa, nós precisamos pegá-lo literalmente no ato do crime, tentando administrar os remédios envenenados ou tentando forçar a senhora a assinar documentos falsos fraudulentos, ou conversando diretamente com esse Dr. Marcelo sobre os detalhes específicos dos planos de homicídio. Lucas ficou visivelmente empolgado com a possibilidade. Delegada, eu posso continuar monitorando e gravando tudo que meu pai faz. E posso continuar rastreando onde ele vai, com quem encontra, todas as conversas telefônicas que ele tem. Tenho todo o equipamento técnico necessário. É exatamente isso que eu estava pensando, jovem. A delegada sorriu genuinamente pela primeira vez desde que entramos na sala. Você vai ser nosso agente colaborador disfarçado nessa operação. A simples ideia de Lucas continuar espionando perigosamente o pai assassino me deu uma aflição desesperadora no peito. Delegada, com todo respeito, mas ele é apenas uma criança de 14 anos. E se o Cláudio descobrir o que está acontecendo? E se ele decidir fazer mal físico ao Lucas? Vai ser tudo rigorosamente controlado e supervisionado, dona Ivana. Lucas não vai ficar sozinho com o pai suspeito em nenhum momento da operação. Nós vamos ter policiais civis disfarçados vigiando a casa de vocês 24 horas por dia, em turnos ininterruptos. E Lucas vai usar um dispositivo de GPS profissional que permite rastreamento em tempo real e comunicação instantânea com a central de operações. Que tipo de dispositivo exatamente? A delegada abriu uma gaveta trancada da mesa e tirou cuidadosamente um objeto pequeno e discreto que parecia externamente com um relógio esportivo comum. É um GPS militar adaptado com botão de pânico integrado. Se Lucas sentir qualquer tipo de perigo ou ameaça, é só apertar esse botão vermelho que uma equipe de intervenção rápida chega na casa de vocês em menos de 2 minutos. Olhei para aquele aparelho high-tech e senti que estávamos oficialmente entrando numa guerra real. Uma guerra perigosa, onde uma avó técnica de enfermagem aposentada e um menino estudante de 14 anos iam enfrentar um homem biologicamente próximo, mas moralmente desesperado, financeiramente endividado com criminosos e emocionalmente disposto a cometer homicídio. Especificamente como vai funcionar essa operação policial, delegada? O plano é o seguinte, dona Ivana. A senhora vai voltar para casa ainda hoje à tarde, mas vai representar o maior papel teatral da sua vida. Vai fingir convincentemente que não sabe absolutamente nada sobre os planos criminosos. Vai aceitar normalmente os remédios que seu filho oferecer. Mas ao invés de engolir, vai descartar discretamente sem ele perceber. Lucas vai continuar gravando sistematicamente tudo e registrando meticulosamente todos os movimentos e conversas do pai. E no momento exato em que seu filho tentar alguma ação mais direta e definitiva, nossa equipe especializada vai estar posicionada para prendê-lo em flagrante irrefutável. E se alguma coisa der errado no meio do processo? Não vai dar errado, dona Ivana. Eu vou pessoalmente colocar meus melhores e mais experientes agentes especializados nessa operação delicada. A delegada me olhou diretamente nos olhos com confiança profissional. A senhora é uma mulher extraordinariamente corajosa. E seu neto é um adolescente absolutamente excepcional. Juntos, vocês têm todas as condições de conseguir fazer justiça definitiva. Passamos mais 3 horas inteiras na delegacia, planejando obsessivamente cada detalhe mínimo da operação complexa. Lucas dedicou tempo explicando pacientemente para os técnicos da Polícia Civil como funcionavam exatamente todos os softwares e programas de espionagem eletrônica que ele havia desenvolvido e instalado. Os investigadores especializados ficaram genuinamente impressionados com o nível avançado de conhecimento tecnológico de um adolescente autodidata de apenas 14 anos. Esse menino precisa trabalhar conosco quando completar 18 anos e terminar o ensino médio, comentou meio brincando um dos investigadores mais experientes. Às 3 horas da tarde em ponto, saímos finalmente da delegacia com um plano operacional detalhadamente definido.
Eu voltaria para casa fingindo naturalmente que havia passado o dia inteiro no hospital fazendo exames médicos de rotina para idosos. Lucas continuaria se comportando normalmente como sempre, mas agora equipado com dispositivos profissionais da Polícia Civil para gravar tudo com qualidade técnica muito superior. E 3 agentes especializados em operações disfarçadas iam ficar estrategicamente posicionados, vigiando nossa rua 24 horas ininterruptas. Vó, a senhora se sente capaz de representar esse papel? Fingir que não sabe de nada quando olhar diretamente nos olhos do meu pai? Vou ter que me sentir capaz, Lucas. Simplesmente não temos outra escolha viável. Durante todo o trajeto de ônibus de volta para casa, eu ficei ensaiando mentalmente como ia conseguir agir, como ia sorrir naturalmente para Cláudio, como ia aceitar sem suspeita os remédios oferecidos por ele, como ia fingir convincentemente que ainda confiava nele completamente. Era sem dúvida a peça teatral mais tecnicamente difícil e emocionalmente desafiadora da minha vida inteira. Mas nossa sobrevivência dependia completamente da qualidade dessa atuação desesperada. Continua. A delegada se sentou atrás da mesa e abriu um caderno. E o senhor é quem, jovem? Perguntou para o Lucas. Sou o neto dela, delegada. Lucas Santos, 14 anos. Foi eu que descobriu tudo. Lucas falou com uma maturidade que me partia o coração. Tenho todas as provas no meu computador. E que tipo de provas? Lucas abriu a mochila e tirou o notebook, o celular, o pendrive e várias folhas impressas. Gravações de ligações onde meu pai combina a morte da minha avó com um cara chamado Dr. Marcelo. E-mails falsos para corretores de seguro. Histórico de pesquisas no Google sobre como matar idoso com remédio para parecer morte natural. E mais um monte de coisa. A delegada Cristina olhou para aquele menino de 14 anos com uma expressão de surpresa e admiração. Você fez essa investigação toda sozinho? Não completamente sozinha, delegada. A avó me ajudou depois que descobriu. Mas sim, foi eu que começou tudo. Lucas ligou o notebook. Quer ouvir uma das gravações? Quero ouvir tudo, mas primeiro deixem eu entender a situação completa. A delegada pegou uma caneta e começou a anotar. Dona Ivana, conte para mim desde o começo. Quando começaram as suspeitas? Respirei fundo e comecei a contar nossa história. Falei sobre quando Cláudio voltou para casa, há 6 meses, sobre como ele insistiu em organizar meus remédios, sobre os sintomas estranhos que comecei a sentir, sobre como Lucas desconfiou e descobriu tudo. A cada detalhe que eu contava, via a expressão da delegada ficar mais séria, mais preocupada. E vocês têm essas provas todas aqui? Temos, delegada, e guardamos cópias em vários lugares, caso aconteça alguma coisa com a gente. Lucas começou a mostrar os arquivos no computador. Olha só essa conversa aqui. Ele botou o áudio da conversa entre Cláudio e o Dr. Marcelo. Quando a delegada ouviu meu filho falando sobre acelerar minha morte porque devia dinheiro para agiotas, vi ela anotar várias coisas no caderno e fazer uma expressão de horror. Isso é muito grave, dona Ivana. Muito grave mesmo. A delegada parou o áudio. Vocês sabem quem é esse Dr. Marcelo? Ainda não, delegada. Mas a gente acha que deve ser farmacêutico ou médico, porque ele sabe muito sobre remédios e dosagens. Lucas mostrou outros arquivos. E tem mais coisa. Ontem à noite meu pai entrou no quarto da minha avó e colocou algo no copo d'água dela. A gente gravou tudo e guardou a água envenenada. Lucas tirou da mochila o saco plástico com o copo d'água. A delegada chamou um policial e pediu para ele levar o copo para a perícia técnica. Vocês fizeram um trabalho impressionante, mas agora estão correndo perigo real. Se seu filho descobrir que vocês sabem de tudo... A delegada me olhou séria. Dona Ivana, a senhora não pode voltar para casa hoje. É muito arriscado. Senti o mundo desabar mais uma vez. Mas, delegada, onde a gente vai ficar? Não temos parentes aqui em Ribeirão Preto. E Lucas tem escola, tem a vida dele. Vou providenciar uma proteção especial para vocês. Temporária, até conseguirmos prender seu filho e esse tal de Dr. Marcelo. A delegada ligou para alguém. Alô, capitão? É a Cristina. Tenho aqui um caso urgente de proteção à pessoa idosa. Preciso de uma casa de passagem para uma avó e um neto, hoje mesmo. Enquanto ela conversava no telefone, eu segurei a mão do Lucas.
Estranhávamos metidos numa situação que parecia filme de cinema. Uma avó de 72 anos e um neto de 14 anos, fugindo do próprio pai e filho, escondidos pela polícia como se fossem testemunhas de crime organizado. Consegui. Vocês vão ficar numa casa de acolhimento temporário. É segura, tem policial de plantão 24 horas. A delegada anotou um endereço numa folha. Mas antes disso, preciso que a gente monte uma estratégia para prender seu filho em flagrante. Como assim flagrante, delegada? Dona Ivana, as provas que vocês trouxeram são muito boas, mas para garantir que ele seja condenado, precisamos pegá-lo no ato, tentando te dar os remédios envenenados, ou tentando te fazer assinar documentos falsos, ou conversando com esse doutor Marcelo sobre os planos de morte. Lucas se animou. Delegada, eu posso continuar gravando ele. E posso rastrear onde ele vai, com quem conversa, tudo. É exatamente isso que eu estava pensando, jovem. A delegada sorriu pela primeira vez. Você vai ser nosso agente disfarçado. A ideia de Lucas continuar espionando o pai me deu uma aflição terrível. Delegada, ele é uma criança. E se o Cláudio descobrir? E se fizer mal para ele? Vai ser tudo controlado, dona Ivana. Lucas não vai ficar sozinho com o pai em nenhum momento. Vamos ter policiais disfarçados vigiando a casa 24 horas. E ele vai usar um dispositivo de GPS que permite rastreamento em tempo real. Que tipo de dispositivo? A delegada abriu uma gaveta e tirou um objeto pequeno que parecia um relógio. É um GPS com botão de pânico. Se Lucas sentir qualquer perigo, é só apertar esse botão que a polícia chega em 2 minutos. Olhei para aquele aparelho e senti que estávamos entrando numa guerra. Uma guerra onde uma avó aposentada e um menino de 14 anos iam enfrentar um homem desesperado, endividado e disposto a matar. Como vai funcionar essa operação, delegada? É o seguinte, dona Ivana. Você vai voltar para casa hoje à tarde, mas vai ficar no maior teatro da sua vida. Vai fingir que não sabe de nada, vai tomar os remédios que seu filho der. Mas não vai engolir, vai cuspir escondido. Lucas vai continuar gravando tudo e registrando os movimentos do pai. E quando seu filho tentar algo mais direto, a gente vai estar lá para prender ele. E se der errado? Não vai dar errado. Vou colocar meus melhores agentes nessa operação. A delegada me olhou nos olhos. Dona Ivana, a senhora é uma mulher muito corajosa. E seu neto é um menino excepcional. Juntos, vocês vão conseguir fazer justiça. Passamos mais 2 horas na delegacia, planejando cada detalhe da operação. Lucas mostrou para os policiais como funcionavam todos os programas de espionagem que ele havia instalado. Os técnicos da polícia ficaram impressionados com o conhecimento de tecnologia de um adolescente de 14 anos. Esse menino tinha que trabalhar para nós quando crescer, brincou um dos investigadores. Às 3 da tarde, saímos da delegacia com um plano definido. Eu voltaria para casa fingindo que havia passado o dia no médico fazendo exames de rotina. Lucas continuaria agindo normal, mas agora com equipamentos profissionais da polícia para gravar tudo com mais qualidade. E 3 agentes disfarçados iam ficar vigiando nossa rua 24 horas. Vó, a senhora consegue fazer isso? Fingir que não sabe de nada quando olhar para o meu pai? Vou ter que conseguir, Lucas. Não temos escolha. Durante o trajeto de volta para casa, eu ensaiava mentalmente como ia agir. Como ia sorrir para Cláudio. Como ia aceitar os remédios dele, como ia fingir que confiava nele. Era a peça teatral mais difícil da minha vida, mas a vida dependia dessa atuação. Chegamos em casa exatamente às 4:30 da tarde, numa quinta-feira que parecia externamente igual a qualquer outra quinta-feira de outubro em Ribeirão Preto, mas que para nós dois representava o começo da fase final da nossa guerra familiar. Cláudio estava largado no sofá da sala assistindo um programa de auditório na televisão, mas imediatamente percebi que ele estava diferente do habitual. Mais tenso, mais inquieto, com movimentos corporais mais nervosos que o padrão normal dele. Oi, mãe. Como foi no hospital hoje? Demorou muito tempo? Foi bem, filho. Exames de rotina que idoso tem que fazer todo ano. Eletrocardiograma, exame de sangue, ultrassom do abdômen. O médico cardiologista disse que está tudo normal para minha idade. Menti com uma naturalidade surpreendente que eu nem sabia que possuía. Que bom saber disso. Me deixa mais tranquilo.
E os remédios de hoje? Não esqueceu de tomar na hora certa? Tomei todos certinhos, filho. Exatamente como você organizou de manhã. Cláudio me olhou com aquele sorriso que durante décadas eu interpretei como carinhoso e protetor, mas que agora eu sabia que escondia segundas intenções assassinas e cálculos financeiros mórbidos. Ótimo, mãe. É muito importante tomar na dosagem certa e no horário correto, principalmente os do coração. Durante o jantar daquela noite, observei microscopicamente cada movimento corporal dele. A forma como ele mastigava a comida, como segurava os talheres, como me olhava, como mexia no copo d'água. Tudo me parecia carregado de uma segunda intenção sinistra e ameaçadora. Mas consegui manter uma conversa aparentemente normal e descontraída. Perguntei educadamente sobre o dia dele, falei sobre o tempo que estava fazendo, comentei sobre os vizinhos, fingi interesse genuíno quando ele contou histórias inventadas sobre os empregos que alegava estar procurando. Mãe, lembra daqueles documentos importantes que eu trouxe ontem para a senhora analisar? Conseguiu refletir sobre a possibilidade de assinar? Engoli seco, tentando controlar a ansiedade. Consegui pensar sim, filho. Acho que posso assinar tranquilamente. Vi os olhos dele literalmente brilharem de satisfação antecipada. Sério mesmo, mãe? Que ótimo! Amanhã mesmo a gente pode resolver toda essa papelada burocrática. E Lucas comia em silêncio absoluto, mas eu percebia que ele estava prestando atenção meticulosa em cada palavra trocada entre nós. Nosso novo sistema de gravação profissional da polícia estava documentando tudo, cada conversa, cada gesto minimamente suspeito, cada microexpressão facial reveladora. Depois do jantar, quando Cláudio se trancou no quarto para mexer no computador como fazia rotineiramente todas as noites, Lucas veio discretamente até a cozinha, enquanto eu finalizava a lavagem da louça. Vó, está conseguindo manter a naturalidade e agir normal? Estou me esforçando ao máximo, mas confesso que é muito difícil olhar diretamente para ele, sabendo de todos os detalhes horríveis. Eu entendo perfeitamente, vó, mas a gente precisa aguentar firme só mais um pouquinho. Hoje à noite vai ser definitivamente decisivo para o sucesso da operação. Por que você tem tanta certeza disso? Porque nas últimas gravações que consegui capturar, ele falou explicitamente que se não desse certo com a estratégia dos remédios envenenados até hoje, quinta-feira, ele ia necessariamente partir para um método alternativo mais direto, amanhã, sexta-feira. Então, logicamente, hoje à noite, ele vai tentar alguma ação mais drástica e desesperada. Senti o terror familiar e já conhecido subir pela minha garganta seca. Que tipo de ação mais drástica especificamente? Não tenho como saber com precisão, vó, mas baseado nas pesquisas mórbidas que ele fez no Google, as alternativas incluem overdose massiva de medicamentos misturados na comida ou na água, simulação de acidente doméstico fatal como queda na escada ou afogamento no banheiro, ou até sufocamento durante o sono com travesseiro ou plástico. A voz do Lucas tremeu ligeiramente. Mas a polícia está completamente preparada para qualquer cenário. Tem 3 carros disfarçados posicionados estrategicamente na nossa rua. Se ele tentar qualquer movimento suspeito, é só eu apertar o botão vermelho do pânico que a equipe de intervenção invade a casa. Àquela altura da nossa saga, eu já havia ultrapassado o limite psicológico do medo paralisante. Era como se tivesse passado do pico máximo do terror. E agora fosse apenas uma questão técnica de sobreviver tacticamente até o final definitivo da nossa história. Como uma soldada veterana indo para mais uma batalha, sabendo racionalmente que pode morrer, mas emocionalmente decidida a lutar com todas as armas disponíveis até o último segundo de resistência. Às 10 da noite em ponto, representei mais uma vez a cena de ir dormir. Boa noite, filho. Durma bem e tenha sonhos tranquilos. Boa noite, Lucas, meu anjo querido. Boa noite, mãe. Que Deus proteja seu sono. Cláudio me beijou calorosamente na testa, mas dessa vez, o beijo demorou alguns segundos mais que o padrão habitual, como se ele estivesse conscientemente se despedindo definitivamente. Fui para meu quarto, mas obviamente não me deitei na cama. Sentei na mesma cadeira de madeira da noite anterior,
com o celular equipado com os aplicativos militares da polícia abertos e funcionando. Mas dessa vez, a sensação era completamente diferente. Eu não estava psicologicamente sozinha e desamparada. Sabia concretamente que 3 agentes especializados e armados estavam estrategicamente posicionados, vigiando minha casa. Sabia que Lucas estava equipado com um dispositivo de GPS e botão de pânico conectado diretamente à central de operações. Sabia que não éramos mais apenas uma avó aposentada em defesa e um neto estudante desprotegido enfrentando um assassino familiar desesperado. Meia-noite passou lentamente. 1 da manhã chegou carregada de tensão. 2 da manhã se aproximou pesadamente. Diferente da experiência da noite anterior, dessa vez, Cláudio não saiu do quarto dele nas primeiras horas. Será que tinha mudado de ideia sobre os planos? Será que havia desconfiado de algum detalhe da nossa atuação? Será que os policiais disfarçados tinham sido descobertos? Às 2:30 da madrugada exatamente, ouvi sons completamente diferentes na cozinha. Passos mais pesados e numerosos que os habituais, e vozes masculinas múltiplas conversando em sussurros. Mais de uma pessoa estranha havia entrado na nossa casa. Mandei mensagem de texto urgente para Lucas. Tem pelo menos 3 pessoas desconhecidas na cozinha. Situação crítica. A resposta chegou instantaneamente. Já identifiquei pelo áudio. Apertei o botão de pânico há 2 minutos. Equipe de intervenção a caminho. Fique escondida. Ouvi claramente vozes masculinas adultas conversando em tons baixos, mas audíveis. Uma delas era definitivamente do Cláudio, mas havia pelo menos 2 outras que eu jamais havia escutado na vida. E estavam discutindo friamente detalhes técnicos sobre como executar meu assassinato. Ela está dormindo profundamente? Perguntou uma voz grossa e áspera que me arrepiou completamente. Está sim, doutor. Tomou o remédio para dormir que você preparou mais cedo. Não vai acordar nem com barulho. Era inconfundivelmente a voz do meu próprio filho. E o moleque adolescente? Também está dormindo no quarto dele. Não vai representar problema nenhum para nós. Então vamos executar logo de uma vez. Quanto mais rápido terminarmos, melhor para todos os envolvidos. Ouvi distintamente passos múltiplos e coordenados vindo em direção ao corredor dos quartos. Não eram mais os passos solitários e hesitantes do Cláudio das noites anteriores. Eram passos determinados de pelo menos 3 pessoas desconhecidas com uma missão letal específica. Nesse momento exato, ouvi o barulho inconfundível de vários carros chegando rapidamente na nossa rua. Depois, gritos autoritários e coordenados. Polícia Civil! Operação Especial! Ninguém se move! Mãos na cabeça! Os passos pararam imediatamente. Ouvi correria desesperada, barulho de móveis e objetos sendo violentamente derrubados, gritos de pânico, ordens policiais sendo berradas. Cláudio Santos, você está formalmente preso por tentativa de homicídio qualificado. Saí correndo do meu quarto e cheguei na sala bem na hora de ver o final da operação. A casa estava invadida por pelo menos 6 policiais civis fortemente armados. Cláudio estava algemado e imobilizado no chão da cozinha, junto com 2 homens completamente desconhecidos que eu nunca havia visto na vida. Um deles, um homem de uns 50 anos com jaleco branco, segurava uma seringa plástica grande cheia de algum líquido transparente. Vó, está tudo bem, conseguimos, acabou. Lucas correu desesperadamente e me abraçou com uma força emocional que quase me derrubou. A delegada Cristina entrou na casa acompanhada por outros investigadores. Dona Ivana, a senhora está completamente segura agora. Conseguimos prender seu filho e os 2 cúmplices dele em flagrante delito absoluto. Com seringas cheias de digitálico concentrado em doses letais, preparadas especificamente para matá-la durante o sono. Olhei diretamente para Cláudio caído no chão frio, algemado, com uma expressão mista de ódio e desespero no rosto. Meu filho biológico. Minha criação de 42 anos. O bebê que amamentei com tanto amor. O menino que levei pela mão para o primeiro dia de escola. O homem que havia se transformado num assassino frio, planejando meu homicídio por dinheiro. Por que, Cláudio? Perguntei com lágrimas quentes escorrendo incontrolavelmente pelo meu rosto enrugado. Por que nossa família chegou nesse ponto terrível? Ele levantou a cabeça
e me olhou com um desprezo gelado que jamais imaginei ver nos olhos de um filho. Porque a senhora estava demorando tempo demais para morrer naturalmente, mãe. E eu preciso urgentemente desse dinheiro dos seguros para não ser executado pelos credores. Essas foram as últimas palavras que meu filho me dirigiu como homem livre antes de ser levado para a cadeia. E vocês, conseguem realmente imaginar o que significa psicologicamente ver o próprio filho sendo carregado algemado para fora da sua casa, sabendo que ele estava chegando no seu quarto com uma seringa cheia de veneno letal para te matar durante o sono? Conseguem dimensionar o alívio existencial e a tristeza familiar que senti simultaneamente naquele momento? O resto da noite foi um borrão de depoimentos na delegacia, perícia na casa, entrevistas com jornalistas. Lucas virou o herói local, o menino hacker que salvou a avó. Eu virei a idosa corajosa que enfrentou o filho assassino. Mas por trás dos títulos dos jornais, éramos só uma família destroçada tentando entender como chegamos naquele ponto. 3 semanas depois da prisão, eu estava sentada no banco da frente do Fórum de Ribeirão Preto, esperando ser chamada para depor no julgamento do meu próprio filho. Lucas estava do meu lado, vestindo a camisa social azul que compramos especialmente para aquele dia, nervoso, mas determinado a contar toda a verdade para o juiz. Era estranho estar ali, numa sala fria e formal, cercada de advogados e promotores, sabendo que em poucos minutos teria que olhar nos olhos do Cláudio mais uma vez. A advogada que nos representava, doutora Fernanda Oliveira, uma mulher competente de uns 40 anos que Lucas havia encontrado na internet, veio até nós com uma pasta cheia de documentos. Dona Ivana, Lucas, vocês estão preparados para o depoimento? Lembrem-se, contem apenas a verdade, com todos os detalhes que conseguirem lembrar. Não tenham medo de demonstrar emoção, mas mantenham a clareza nos fatos. Doutora, ele vai ser condenado? Perguntei, segurando firme na mão do Lucas. Com as provas que vocês conseguiram reunir, é praticamente impossível ele escapar. Estamos falando de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, estelionato. Ele pode pegar de 15 a 30 anos de prisão. 30 anos. Meu filho poderia passar o resto da vida adulta na cadeia por tentar me matar. Era uma justiça que eu precisava ver feita, mas que ao mesmo tempo me partia o coração de mãe. E o tal Dr. Marcelo? Perguntou Lucas. Marcelo Ferreira, formado em farmácia pela USP, foi preso em flagrante com vocês. Ele já confessou tudo na delegacia. Disse que estava precisando de dinheiro para pagar dívidas próprias e aceitou ajudar seu pai por desespero. Também vai ser condenado. Quando nos chamaram para entrar na sala do tribunal, senti as pernas trêmulas. Era uma sala grande com teto alto, bancos de madeira enfileirados como numa igreja, e lá na frente, atrás de uma mesa com 2 advogados, estava Cláudio. Ele estava mais magro, o cabelo despenteado, uma barba por fazer que eu nunca tinha visto nele. Usava um macacão laranja de presidiário que fazia ele parecer uma pessoa completamente diferente do filho que eu conhecia. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar rapidamente. O juiz, doutor Roberto Mendes, um homem sério de uns 60 anos, começou lendo a acusação. Cláudio Santos, você está sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado contra sua mãe, Ivana Maria Santos, de 72 anos de idade, pelos motivos torpes de herança e benefícios de seguro de vida. Como se declara? Inocente, Excelência, respondeu um dos advogados dele. Inocente. Depois de tudo que havíamos passado, depois de todas as provas, ele ainda se declarava inocente. Dona Ivana Santos, aproxime-se para prestar depoimento. Levantei devagar e caminhei até o microfone na frente do juiz. Minhas mãos estavam suando, meu coração batia forte, mas eu sabia que aquele era o momento mais importante da minha vida. O momento de falar a verdade sobre o que meu próprio filho tinha tentado fazer comigo. Dona Ivana, conte ao tribunal, com suas próprias palavras, o que aconteceu desde que seu filho voltou a morar com a senhora. Respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre os 6 meses de terror silencioso que vivi, sobre como Cláudio insistiu em organizar meus remédios, sobre os sintomas estranhos que comecei a sentir, sobre como minha saúde foi se deteriorando sem explicação.
Falei sobre a intuição do Lucas, sobre a descoberta dos seguros falsos, sobre as gravações terríveis que ouvimos. Em algum momento a senhora desconfiou que seu filho pudesse estar tentando matá-la? Não, Excelência. Jamais imaginei que um filho pudesse fazer isso com a própria mãe. Eu confiava nele completamente. Quando ele dizia, deixa que eu separo seus remédios, mãe, eu achava que era carinho, cuidado. Nunca pensei que ele estava misturando veneno neles. Minha voz tremeu quando falei a palavra veneno. Era difícil acreditar que estava numa sala de tribunal, falando sobre meu próprio filho como um envenenador. E como a senhora se sentiu quando descobriu a verdade? Me senti traída, Excelência. Traída pela pessoa que eu mais amava no mundo. Senti que havia falhado como mãe, que tinha criado um monstro. Mas também senti muito medo. Medo de morrer pelas mãos do meu próprio sangue. Quando terminei meu depoimento, estava chorando. O juiz me ofereceu um lenço e disse que eu poderia voltar ao meu lugar. Lucas Santos, aproxime-se para depor. Meu neto, aquele menino de 14 anos que havia salvado minha vida, caminhou com firmeza até o microfone. Ele estava nervoso, mas determinado. Lucas, você pode contar ao tribunal como descobriu os planos criminosos de seu pai? Lucas contou toda a nossa história. Falou sobre como começou a desconfiar dos comportamentos estranhos do pai, sobre como aprendeu sozinho a usar programas de espionagem, sobre como quebrou senhas e gravou conversas. Ele explicou cada detalhe técnico de forma clara, impressionando até os advogados. Por que você decidiu investigar seu próprio pai, Lucas? Porque eu amo minha avó, Excelência. Ela me criou quando minha mãe foi embora. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. E eu percebi que ela estava ficando doente de uma forma estranha, sempre depois de tomar os remédios que meu pai preparava. Minha intuição me disse que tinha algo errado. E você não teve medo de descobrir a verdade? Tive muito medo, Excelência. Medo de estar errado. Medo de descobrir que meu pai realmente queria matar minha avó. Medo do que poderia acontecer conosco. Mas o medo de perder minha avó era maior que qualquer outro medo. Quando Lucas terminou seu depoimento, vi lágrimas nos olhos de várias pessoas na sala, incluindo do próprio juiz. O promotor apresentou todas as evidências que tínhamos coletado. As gravações foram reproduzidas, os e-mails foram lidos em voz alta, os históricos de pesquisa foram mostrados na tela. Cada prova era um prego a mais no caixão da defesa do Cláudio. O advogado dele tentou argumentar que meu filho estava com problemas psicológicos, que as dívidas com agiotas o haviam deixado desesperado, que ele não estava em seu juízo perfeito quando planejou tudo aquilo. Mas o promotor foi implacável. Meritíssimo, estamos diante de um crime premeditado, planejado friamente por meses. O réu falsificou documentos, comprou medicamentos controlados, recrutou um cúmplice farmacêutico e chegou ao ponto de invadir a casa da vítima com seringas letais. Não há atenuante para tamanha crueldade. Quando o juiz perguntou se Cláudio queria dizer alguma coisa, ele se levantou devagar e me olhou pela primeira vez durante todo o julgamento. Mãe, disse com a voz embargada, eu sinto muito. Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz. Eu me perdi no desespero, nas dívidas, no medo de morrer. Mas isso não justifica nada. A senhora me criou com amor, e eu retribuí com traição. Eu mereço ser punido. Essas palavras me acertaram como um soco no peito. Era o primeiro pedido de desculpas genuíno que eu ouvia dele desde que tudo começou. O júri se retirou para deliberar. Lucas e eu ficamos esperando no corredor por 3 horas, segurando as mãos um do outro, rezando para que a justiça fosse feita. Quando voltaram, o juiz leu o veredicto. Por unanimidade, o júri considera o réu Cláudio Santos culpado de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e estelionato. A pena é de 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. 22 anos. Meu filho de 42 anos sairia da prisão aos 64 se saísse. Uma vida inteira perdida por causa da ganância e do desespero. Cláudio não reagiu ao ouvir a sentença. Apenas abaixou a cabeça e foi levado pelos policiais. Não olhou para mim nem para o Lucas. Do lado de fora do fórum, os jornalistas nos cercaram querendo declarações. Lucas falou com naturalidade.
A justiça foi feita. Ninguém tem o direito de tentar matar outra pessoa, mesmo sendo da família. Espero que nossa história sirva de exemplo para outras pessoas que possam estar passando por situação parecida. Eu só consegui dizer: perdoei meu filho, mas ele precisa pagar pelo que fez. E sou grata por ter um neto corajoso que me salvou. 6 meses depois, nossa vida havia se reorganizado. Lucas voltou para uma escola e se tornou uma pequena celebridade local. Várias universidades já ofereceram bolsa de estudo para ele, impressionadas com suas habilidades em tecnologia. Ele escolheu seguir carreira em segurança digital e criminalística. Eu voltei a tomar meus remédios normais, com receita médica controlada. Minha saúde melhorou completamente quando parei de ser envenenada. Vendi a casa onde moramos por 35 anos. Tinha memórias demais ruins naquelas paredes. E compramos uma casa menor, mais aconchegante, em outro bairro. As pessoas na rua me reconhecem e vêm falar comigo. A senhora é a vovó que foi salva pelo neto hacker? E eu respondo: sou. Mas o verdadeiro herói aqui é ele. Lucas cresceu muito nesses meses. Não só fisicamente. Ele deu um estirão e agora está mais alto que eu, mas emocionalmente. Passou por experiências que nenhum adolescente deveria passar, mas saiu mais forte, mais maduro, mais determinado a usar sua inteligência para o bem. Vó, ele me disse outro dia, você acha que a gente fez a coisa certa? Denunciar meu pai, fazer ele ser preso? Lucas, meu anjo, se não tivéssemos feito isso, eu estaria morta e você estaria sozinho no mundo. Seu pai fez escolhas. Nós apenas impedimos que ele matasse uma pessoa inocente. Mas ele é meu pai, vó. Eu sinto falta dele, mesmo sabendo do que ele tentou fazer. É normal sentir falta, meu querido. Ele é seu pai e sempre será. Mas pais que fazem mal aos filhos e às avós precisam ser parados. Nós paramos um assassino, Lucas. Isso não é fácil, mas foi necessário. De vez em quando eu recebo cartas dele da prisão. Cartas onde ele pede perdão, onde diz que está se tratando com um psicólogo, onde promete ser uma pessoa melhor quando sair. Eu leio todas, mas ainda não consegui responder nenhuma. Talvez um dia eu consiga. O que mais me impressiona é como Lucas lidou com tudo isso. Ele poderia ter ficado traumatizado, com medo de tecnologia, com desconfiança das pessoas. Mas aconteceu o contrário. Ele quer usar o que aprendeu para ajudar outras pessoas em situações parecidas. Vó, a senhora sabia que no Brasil acontece um caso de violência contra idoso a cada 15 minutos? E que na maioria das vezes é alguém da própria família? Não sabia, meu anjo. Pois é, por isso estou criando um aplicativo para ajudar idosos em situação de risco. Um jeito fácil de pedir ajuda, de gravar provas, de se comunicar com a polícia, vou chamar de Anjo da Guarda Digital. Esse menino nunca para de me surpreender. No último Natal, nossa primeira ceia sem Cláudio em décadas, Lucas me fez um presente especial. Era um álbum de fotos com todas as nossas memórias boas juntos. Eu ensinando ele a cozinhar, ele me ensinando a usar o computador, nossos domingos assistindo filme na televisão, nossos passeios no parque. Para que a gente nunca esqueça que, apesar de tudo que passamos, ainda somos uma família. Uma família pequena, mas uma família de verdade. E vocês, já pararam para pensar em como a tecnologia pode salvar vidas quando usada com sabedoria? Como um menino de 14 anos pode ser mais corajoso que muitos adultos? Como às vezes a família verdadeira é aquela que a gente escolhe proteger, não necessariamente aquela que divide nosso sangue. Lucas tem razão. Somos uma família. Uma família que passou pelo pior teste possível e saiu mais unida do outro lado. Uma avó que aprendeu a confiar na tecnologia, um neto que aprendeu que coragem não tem idade. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva do Cláudio. Sinto pena. Pena de um homem que perdeu tudo, família, liberdade, dignidade, por causa de escolhas erradas. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter um neto extraordinário. Gratidão por ter descoberto que sou mais forte do que imaginava. Algumas noites, quando Lucas está estudando no quarto e eu estou na cozinha preparando o chá, olho pela janela para a rua tranquila do nosso novo bairro e penso: sobrevivemos, vencemos, estamos vivos. E isso depois de tudo que passamos.
é muito mais do que eu ousava esperar. A história do hacker que salvou a vovó chegou ao fim, mas nossa vida juntos está apenas começando. Porque quando você descobre do que é capaz, quando precisa lutar pela vida, quando descobre o amor verdadeiro de quem realmente se importa com você, quando aprende que a justiça às vezes demora, mas sempre chega, você renasce. Eu renasci aos 72 anos. E Lucas, meu anjo da tecnologia, meu protetor digital, renasceu aos 14. Obrigada por acompanharem nossa história até o fim. Se ela tocou vocês de alguma forma, se fez vocês pensarem na importância de proteger as pessoas que amamos, se mostrou que coragem não tem idade, então valeu a pena contar. Porque, no final das contas, todos nós precisamos de alguém que lute por nós quando não conseguimos lutar sozinhos. Eu tive sorte. Meu alguém tinha 14 anos, sabia mexer em computador e me amava o suficiente para enfrentar o próprio pai. Nem todo mundo tem essa sorte, mas todo mundo merece ter.